Olá, tudo bem com você? Espero que sim, esse é o desejo do meu coração, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa se fazer presente na sua vida, no seu dia, na sua família. Nós estamos aqui mais um dia, mais uma vez, para estudarmos a lição da Escola Bíblica Dominical. Eu quero convidar você a orar comigo nesse momento. Vamos orar? Pai nosso que está nos céus, obrigada, Deus, por essa oportunidade de falarmos contigo, de estudarmos a Tua Palavra. Ó Deus, pedimos a Tua bênção sobre as nossas vidas, a vida das nossas famílias, sobre esse momento, Senhor, que passaremos juntos, como Teus servos, Senhor, como Igreja de Cristo, mesmo num momento totalmente atípico, mas permitido pelo Senhor, de estarmos nas nossas casas, e nos reunimos através, Senhor, da internet para estudarmos a Tua Palavra. Pedimos a Tua bênção e a sabedoria vinda dos altos céus sobre a minha vida, Senhor. Em nome de Jesus eu oro, agradecida por tudo. Amém. Amém. Gente, hoje nós vamos estudar sobre a lição que tem como título Os Cônjuges e a Vida Financeira. Os Cônjuges e a Vida Financeira. E o texto básico é o texto do Salmo 112. Então, abra sua Bíblia ou acompanhe aqui a leitura do Salmo 112. Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Fazenda e riquezas haverá na sua casa, e a justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas, ele é piedoso, misericordioso e justo. Bem irá o homem que se compadece e empresta, disporá as suas coisas com juízo. Na verdade, nunca será abalado, o justo ficará em memória eterna. Não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração bem firmado não temerá, até que ele veja cumprido o seu desejo sobre seus inimigos. É liberal, dá aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre e a sua força se exaltará em glória. O ímpio verá isso e se enraivecerá, rangerá os dentes e se consumirá. O desejo dos ímpios perecerá. Um dos assuntos mais difíceis para a vida familiar, especialmente conjugal, é a questão financeira, né? Tanto a falta dos recursos quanto grande quantidade de recursos podem gerar conflitos no casamento, no lar e na família. E Deus, ele se preocupa muito com esse assunto em relação a como a gente faz isso, como a gente administra, como a gente lida com os bens materiais, especialmente com o dinheiro. Tanto que existem mais de 2.000 versículos na Bíblia referentes a dinheiro e a posses. Então, é um tema que a gente não poderia deixar de falar para uma classe de casais, né? Na nossa introdução aqui da nossa revista, a revista Família Cheia da Graça, vai falar que o dinheiro é justamente isso que eu acabei de dizer, né? É um dos grandes causadores de conflitos no relacionamento conjugal, seja por conta de uma diferença salarial existente entre marido e esposa ou pela maneira como os gastos são realizados, né? Hoje a esposa, grande parte das esposas trabalha fora também. E quando a mulher ganha mais que o marido, muitas vezes instaurou-se aí os conflitos, os problemas, né? Ou vice-versa, quando o marido ganha mais e joga na cara da esposa, que ganha mais, então ele que manda, ponto final. Então a riqueza concede poder. Isso aqui é uma coisa muito séria. E quando uma pessoa busca apenas o poder, acaba perdendo a compreensão de quem ela é. Gente, não há
pecado, não há nada demais em possuir bens materiais, em ter bens materiais, em ter uma boa vida financeira. Agora a questão é essa palavrinha aqui que ele colocou, ela faz toda a diferença, porque às vezes a riqueza, entre aspas, sobe a cabeça, mas na verdade é o poder. A pessoa sente que ela tem todo o poder. E por isso que tantas vezes nós vemos pessoas com muitos recursos financeiros não ouvindo o cônjuge, não ouvindo o outro, passando por cima das opiniões, passando por cima de tudo. Por quê? Eu tenho, eu posso. As escrituras registram diversos casos de pessoas ricas que serviram a Deus com alegria, que souberam lidar com a riqueza e que utilizaram a riqueza para a promoção do bem, sobretudo para adorar e para servir a Deus. E a gente lembra de Jó, né? Jó era um homem muito rico, muito bem sucedido financeiramente, até em termos da família dele, né? Tinha muitos filhos, filhas, muito gado, muitos servos, muitas terras, e era um homem que sabia lidar e usufruir e abençoar vidas através dos recursos financeiros. Agora vamos falar sobre o poder das riquezas, o apego desmedido às riquezas. No Sermão do Monte, Jesus nos ensina sobre os cuidados exagerados com a vida. Comer, beber e vestir, a ansiedade profunda e as preocupações acentuadas em relação ao futuro são devidos à fé depositada em um Deus instável. Lembra do Mamon? Tirano e opressor chamado Mamon, né? Tanto é que Jesus nos ensina que nós não podemos servir a dois senhores, né? Não podemos servir a riqueza e a Deus, a Mamon e a Deus e a Mamon. Em síntese, aquele que se deixa dominar pela tirania da riqueza sofrerá as terríveis doenças da alma e será incapaz de descansar em Deus, que cuida das aves, dos lírios e das flores do campo. Tem pessoas que não têm mesmo a capacidade de lidar com muito dinheiro. Então, muitas vezes, Deus limita, né, o dinheiro para determinadas pessoas. Porque Deus, gente, ele que fez a gente, Ele conhece a gente. Outras pessoas, de repente, não nasceram, não aprenderam isso, mas com o passar do tempo e com as circunstâncias, foram sendo moldadas e amadurecidas e aprenderam, né? Porque a gente, na vida, a gente está sempre num processo de mudança e como cristãos, nós devemos estar subindo dia após dia, cada um degrauzinho na escada da santificação, pecando menos e nos tornando mais parecidos com Jesus. Esse é o ideal para a vida do crente. Então, muitas coisas do que temos, do que recebemos, Deus nos dá de acordo com a nossa capacidade. E eu quero dizer para vocês que a prosperidade, as pessoas ligam muito essa palavra prosperidade à bênção financeira, né? A ter muito. Por exemplo, se eu ganhar mais de 10 mil reais, então eu vou ser próspero, eu vou ser abençoado financeiramente. Mas se eu ganhar 1 ou 2 salários mínimos, eu não sou abençoado. E quantas pessoas conseguem ter uma vida próspera, feliz, uma família harmoniosa, vivendo com 1 ou 2 salários mínimos? E quantas e quantas e quantas pessoas que ganham até milhões, né? Nós sabemos que no nosso país mesmo tem pessoas que ganham milhões por mês e são extremamente frustradas, infelizes, insatisfeitas, né? Paulo escreveu que a avareza é idolatria, tá lá em Colossenses 3:5. O avarento, quem é o avarento? É aquela pessoa que é ávida por dinheiro. Ele é capaz de dar a sua vida para ter bens materiais. Esse é o avarento. Tinha uma novela antigamente, muito da minha época de infância, eu acho que o nome dele era Nonô Correia, se eu não me engano. Vocês lembram daquela cena clássica onde havia aquela mesa e as pessoas estavam comendo e tocava a campainha, era uma visita. O que eles faziam? Por debaixo da mesa tinham gavetas. Ele mandava todo mundo guardar o prato com a comida dentro da gaveta para que ele não repartisse um pouco da comida dele que estava ali, sobrando no prato, porque chegou no meio da refeição, com a visita. É o cúmulo da avareza, né?
Existem até programas na televisão fechada fala sobre isso, né? É os muquiranos. Não sei se você já assistiu esse programa, né? E são pessoas que têm até recursos. Nesse programa, os muquiranas, eles têm até recursos, mas eles tentam economizar de formas até totalmente exageradas, né? Faz xixi, acumula xixi e fezes no vaso durante dias para não dar uma descarga. Fazem coisas assim que inimagináveis para conseguir poupar um pouquinho. Mas vamos lá, vamos deixar a avareza agora e vamos falar sobre a bênção financeira. A lógica da prosperidade não está no acúmulo das riquezas, mas no ato de compartilhar. Também é assim, né, gente? Deus abençoa a gente ao mesmo tempo que nós abençoamos o próximo também, né? Deus fica feliz com a gente quando a gente oferta, quando a gente é fiel a Ele nos dízimos, né? Ninguém deve ser dominado pelo dinheiro, nem viver em busca dele. Porque se você viver simplesmente em busca do dinheiro, você não faz mais nada. Você só trabalha e não vive, né? E quantas pessoas que têm muito dinheiro não usufruem do próprio dinheiro que tem? Porque tudo que ela conquistou dá trabalho para manter. Se ela tem 300 imóveis, se ela tem 300 carros, se ela tem 500 empregados, dá muito trabalho para ele administrar tudo isso. E quando é que ele vai fazer a viagem com a família? Quando ele vai fazer uma segunda lua de mel com o marido? Não vai fazer, né? O desprendimento é o que ajudará o casal a cuidar de todas as questões financeiras que surgirem no dia a dia, né? O desprendimento. Mas esse desprendimento tem que ser com sabedoria também, né? O dinheiro, o segundo tópico fala sobre o dinheiro usado com sabedoria, né? É possível e desejável fazer bom uso dos recursos materiais. Cabe aos homens conquistar riquezas da terra e saber lidar com elas. Muitos creem em equívocos quando se trata de dinheiro. Por exemplo, ganho mais e por isso eu que mando. Olha só, quando um casal se casa, homem e mulher se casam, tudo passa a ser nosso. Uma só carne não diz respeito apenas à união sexual, não diz respeito à união somente espiritual, mas à união dos bens materiais também. Não existe o dinheiro é meu e não seu. Não, o dinheiro é meu, não é seu. Então eu que mando, você fica quieta, ou você fica quieto porque eu que mando. Eu trabalho e você usufrui. Essas frases magoam, essas frases fazem mal para a alma, né? Uma só carne também envolve as questões financeiras, como eu falei, o dinheiro deveria ser sempre nosso e não apenas meu. Aliás, é fundamental ressaltar que as necessidades básicas do lar são atribuições do marido, né? A gente vive um tempo agora onde há uma busca pelos direitos iguais, né? Há essa questão do feminismo e tem muita coisa legal, a gente já comentou em outras lições que o feminismo trouxe, mas a grande maioria, ou tudo que elas querem agora, são coisas totalmente erradas e desaprovadas por Deus, se você conhece bem a palavra do Senhor, né? Mas as necessidades básicas cabe ao marido, porque o marido é o cabeça da família, é o chefe da família, né? O sustento, o que comer, o que vestir, a moradia. 2.1, estabelecendo prioridades. As prioridades, as quais não devem ser... É preciso que o casal estabeleça prioridades, as quais não devem ser impostas, mas definidas por diálogo. Quais são as prioridades para a gente agora? O que a gente tem para conquistar? O que a gente tem para fazer? Tudo isso deve ser conversado pelo casal. Quando ocorre diálogo, os envolvidos assumem o compromisso de realizar o que foi combinado. Então vocês conversaram, vocês planejaram e juntos vocês vão caminhar trabalhando para que aquele objetivo seja cumprido. O que vocês combinaram como casal? Definir metas e planejar o futuro não é demonstração de incredulidade. O mesmo Deus que garantiu o pão de cada dia também orientou José a utilizar corretamente o tempo das vacas gordas.
Então, é falta de fé eu fazer planejamento financeiro. Você deve fazer o planejamento financeiro com fé, né? Esperando em Deus e confiando no Senhor. Administrando os recursos financeiros. A ação de administrar faz parte do termo economia. Olha que interessante. Logo, economia é o gerenciamento ou administração da casa por meio das regras e das leis. A administração eficaz evita gastos excessivos em qualquer área da atividade humana. Então, quando o casal sabe administrar bem a casa, os recursos que vêm à mão deles, né? Vai fazer com que eles não gastem aonde não deve gastar, saber a hora de investir, a hora de gastar, né? Tudo isso. Então é fundamental harmonizar as necessidades da família com os recursos provenientes do trabalho. Quando um casal gasta tudo que recebe, é um sinal de alerta, né? Se você recebe um salário mínimo, se você recebe R$1.000, primeira coisa que a gente faz como cristão é receber R$1.000, vou separar 100 do dízimo. E aí você gasta totalmente os 900, você não deixa R$10 separadinho, R$20, R$50 separadinho, é um sinal de alerta, né? E um sinal pior ainda é quando você recebe todo o seu dinheiro e por causa de empréstimos, né, de dever aqui, dever ali, dever na farmácia, comprei fiado e fiz isso e aquilo, quando vem já não vem mais, né? Chega R$100 na sua mão se chegar, né? E aí compromete o dízimo, compromete a sua oferta. Então, quando um casal gasta tudo que recebe é um sinal de alerta, é essencial que o marido e a esposa façam um controle de todos os seus gastos, sentando-se para planejar o uso dos recursos que os dois possuem. O planejamento financeiro ele é muito importante. O casal deve sempre estar de comum acordo para tudo que eles vão fazer, tudo que eles vão realizar juntos. E a bênção sobre a família é o terceiro tópico. Inúmeros textos bíblicos relacionam a vida financeira com a obediência a Deus. O princípio de saúde financeira é priorizar e honrar a Deus com os próprios bens. Olha que lindo! O princípio da saúde financeira é priorizar e honrar a Deus com os próprios bens. E quantas pessoas não vão bem na sua vida financeira porque não são fiéis a Deus nos dízimos e nas ofertas? E isso é triste demais. É triste ver muitas vezes cristãos, crentes de anos e anos e anos e anos de igreja, mas que não aprenderam a honrar a Deus com os seus dízimos e as suas ofertas. E aí as coisas não vão bem. Não sei por que não vai bem. Sabe sim, você sabe por que não vai bem, né? Então toda família deve entender que além de saber administrar os recursos, a liberalidade em ofertar e a fidelidade no ato de devolver o dízimo, de entregar o dízimo, atraem a bênção de Deus para o lar. Olha essa frase. A fidelidade no ato de dizimar atrai a bênção de Deus para o lar, para a família, para o casal. 3.1. As sementes que enriquecem. O apóstolo Paulo tratou a oferta financeira como semente. O que a semente é? A gente é um carocinho, um grãozinho, você coloca lá e ela se desenvolve, vira uma planta que dá um fruto. E esse fruto a gente colhe, é a recompensa, né? A gente semeou e está colhendo o fruto dessa semente. E é totalmente válido, olha que interessante, que o ofertante cria expectativa da colheita. A gente sabe, é bíblico, de que quando a gente abençoa alguém, Deus abençoa a gente também. Deus se alegra com o nosso coração quando está alegre também, favorável ao outro. Por intermédio de Epafrodito, a igreja de Filipos enviou ajuda a Paulo, cuja resposta traz um grande ensinamento acerca da importância de ofertar. Está lá em Filipenses 4, de 10 a 20. Se você tiver a oportunidade depois de ler, leia. Filipenses 4, de 10 a 20. Quais são os ensinamentos? O receber é consequência do dar.
O receber é consequência do dar. O ato de dar abre as portas para o receber. Mas quando alguém retém mais do que convém, dá legalidade para o fracasso financeiro. Está lá em Provérbios 11, de 24 a 26. Outro ensinamento: o dar aumenta a nossa conta. O ato de semear aumenta o crédito do ofertante. Mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Filipenses 4,17. Outro ensinamento: a oferta possui características. Paulo não tratou a ajuda recebida como algo simples, mas como um cheiro suave, um sacrifício aceitável, um ato aprazível a Deus. Está lá em Filipenses 4,18. O ofertante é recompensado por Deus, é outra característica. Quando nós aprendemos a dar valor ao dar, Deus recompensa-nos conforme suas riquezas. Está lá em Filipenses 4,19. O 3.2 diz assim: a oferta que atrai o olhar de Deus. Abel, lembra da história das ofertas de Caim e de Abel? Abel entregou ao Senhor as primícias das suas ovelhas. Esse ato revelou em seu coração que Abel amava profundamente a Deus e por isso entregou o seu melhor. E Caim? Num ato de incredulidade, Caim desdenhou de Deus e por isso deu-lhe qualquer coisa. A gente não tem que dar na intenção de receber. Eu vou dar porque Deus diz que se eu der eu vou receber. Eu vou dar porque quem tem um coração de carne e não de pedra, um coração disposto a amar, tem esse coração disposto a abençoar vidas também. E a gente sabe que eu vou fazer e eu vou receber, porque Deus é bondoso, né? Não eu não vou dar por interesse, porque vai ser uma oferta igual a de Caim, né? Não vai ser de coração, eu vou estar interessado, eu estou interessado numa troca, eu vou barganhar com Deus. Deus conhece o seu coração. Se você faz isso de coração e com alegria, sem esperar nada em troca, mesmo sabendo que Deus abençoa, ou se você faz isso com interesse. E aí você pode dar milhões e milhões, achando que vai receber bilhões. Mas Deus não age assim, Deus não nos trata dessa forma. Então não adianta somente trabalhar para aumentar a renda familiar. É necessário principalmente que a família honre a Deus com as suas fazendas, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que nela edificam, né? Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados ao sono. Então a gente precisa também, como pais, como casal, ensinar os nossos filhos tudo isso a respeito de vida financeira. Às vezes nós passamos muitos ensinamentos para os nossos filhos e esquecemos de falar sobre a bênção financeira também, e a gente precisa... Hoje, o que você está aprendendo aqui comigo, o que eu estou aprendendo também nesse momento, nós precisamos ensinar também aos nossos filhos, para que eles já façam agora, já sejam dizimistas e ofertantes, mesmo crianças, mesmo adolescentes, mesmo jovens, e quando eles casarem, eles possam fazer a mesma coisa na casa deles e na família deles. 3.3. A fidelidade que promove. Quando o cristão entrega seu dízimo e as suas ofertas, está reconhecendo que Deus é o Senhor da sua vida. Em seu ato de amor, Deus permitiu aos seus filhos usufruírem 90% de tudo que eles administram. Dessa forma, em reconhecimento à sua soberania, a soberania de Deus, os cristãos devem entregar a Deus somente 10% do dízimo, né? Às vezes as pessoas têm o costume de falar que, gente, só 10% é do Senhor. Não, tudo é do Senhor. Toda a terra é do Senhor. 100% do que eu ganho é do Senhor. Apenas nós devolvemos 10% como em obediência ao que a palavra de Deus nos ensina, para a expansão do reino de Deus, para abençoar vidas, para o sustento dos servos do Senhor, dos obreiros, dos pastores, dos missionários, da obra do Senhor, da evangelização do mundo.
E a gente aprende isso lá em Malaquias 3:10, que diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, né? E aí Deus diz que vai abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sobremaneira. Então, quando alguém é fiel nos dízimos, o Senhor promove a patamares maiores mediante o recebimento de bênçãos indescritíveis. Malaquias 3:11. Verdadeiramente, ser fiel a Deus é o que promove os homens. Ser fiel a Deus é o que promove os homens. E para a gente concluir essa lição maravilhosa, muito enriquecedora, creio que foi para mim e que é para você também. É necessário que o casal administre todos os recursos financeiros com sabedoria e planejamento. Não deixe de planejar. Não entra, vai entrando e a gente vai torrando. Não entra, não é assim. Vai entrando e a gente vai gastando. Não é assim que funciona. Também é fundamental permitir e invocar a presença de Deus para uma vida financeira abençoada. A fidelidade e a liberalidade são elementos fundamentais para os planos de quem deseja ter um lar bem-sucedido financeiramente. Eu preciso ser fiel a Deus e eu preciso ser liberal, abençoando outras vidas também, através daquilo que o Senhor tem nos concedido. Eu espero de coração que você possa aplicar essa lição, essa palavra de Deus na vida da sua família. Faça o planejamento, sejam duas pessoas numa só, sejam uma só carne, também nessa área financeira, e que tudo que vocês tenham que adquirir, tomadas de decisões, que tudo seja através do diálogo e com consenso. E aí Deus vai abençoar a vida de vocês, tá bom? Que Deus os abençoe e fiquem na paz. Amém.